Olá pessoal, então hoje a gente retoma nossa aula aqui a partir de cerebelo. Lembrando, eu estou na parte 2 da aula 1. Na aula 1 a gente dividiu, em partes e a gente estudou a divisão anatômica e funcional do sistema nervoso e a gente viu as estruturas, que compõem o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. E nós encerramos essa parte 1 quando nós íamos começar a falar sobre cerebelo. Então hoje a gente retoma, lembrando, o cerebelo, ele compõe, o encéfalo, que está dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro a gente estudou na parte 1. Vamos ver agora o cerebelo. Então, o cerebelo, ele é essa porção final que vocês estão vendo, acompanhem no slide. Essa porção aqui final do encéfalo, Toda essa estrutura aqui, ó, é o cérebro, tá? Aqui é o cerebelo e logo à frente dele a gente tem o tronco encefálico. E esse slide aqui eu trago para destacar o cerebelo. O cerebelo, pessoal, ele é responsável pelo nosso equilíbrio, pela nossa coordenação de movimentos, pelo tônus muscular. Então, toda essa parte que envolve o nosso equilíbrio é responsabilidade do cerebelo, tá certo? Lembrando, o cerebelo compõe o sistema nervoso central, tá? E aí o tronco encefálico. Gente, o tronco encefálico são aquelas três subdivisões que compõem o tronco, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? Aqui ela, ó, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, ok? Vamos ver cada uma delas. Então, ó, o mesencéfalo, ele faz a recepção e coordenação da contração muscular e a postura corporal, tá? A ponte, ela tem relação com a manutenção da postura, que é controlada pelo mesencéfalo, o equilíbrio e o tônus muscular. Professora, mas essa equilíbrio e tônus não era do cerebelo? Era, mas vocês lembram que eu falei que essas estruturas, elas são responsáveis por diversas funções e que elas não são independentes. Elas o tempo todo se comunicam, tá? Se conectam. E o bulbo responsável pelo controle da respiração, dos batimentos cardíacos, da deglutição. Então, todo esse controle da musculatura de órgãos, de musculatura lisa, que são os órgãos internos, é feito pelo bulbo, tá? Ok, vamos agora falar da medula, porque até então a gente falou sistema nervoso central, mas a gente falou só do encéfalo. A gente falou do cérebro, cerebelo e do tronco encefálico. Agora a gente vai falar do sistema nervoso central, medula. Terminou ali o tronco encefálico, a gente já vai ter o quê? O início da medula, E essa medula é a estrutura do sistema nervoso central que corre por dentro do canal formado pelas vértebras, tá? Essa medula, ela vai ter, partindo dela, aqueles 31 pares de nervos periféricos, que são as estruturas que formam o sistema nervoso periférico. Peraí, professora, a medula não é sistema nervoso central? É sistema nervoso central. Dela partem nervos, pronto. Estes nervos, eles são os nervos espinais, que estão lá no sistema nervoso periférico, porque central e periférico estão se comunicando, estão ligados, tá certo? Lembra que o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos, gânglios e as terminações. Então, esses nervos, eles podem partir do encéfalo, do crânio, então são nervos cranianos, e eles partem da medula, então são nervos espinais, tá certo? Ficou claro? Ok. Bom, pessoal, então tá aqui, ó, a estrutura, o encéfalo e a medula estão no eixo central do corpo. Se estão no eixo central do corpo, eles compõem o sistema nervoso central. E esta medula, ela corre aqui dentro do canal das vértebras. Então, a coluna vertebral
protege a medula, enquanto a caixa craniana protege o encéfalo, ok? Seguindo. Aí, numa visão bem interessante, ó, mostrando aqui os nervos espinais, tá? Aqui a medula, esse eixo central, e dela partindo os nervos espinais. Ok. Então, pessoal, quais são as funções da medula? Então, a medula, ela recebe... Lembram que a gente acabou de ver que os nervos espinais partem dela? Pronto. Então, esses nervos espinais vão para todas as periferias do corpo e eles vão estar enviando informações para a medula, tá? Então, ela recebe informações de diversas partes do corpo e envia para o encéfalo. E o encéfalo envia para ela e ela passa para estes nervos que vão levar de volta a resposta. Professora, a função da medula é só essa? Ficar recebendo informação e mandando para o sistema nervoso e recebendo dele e mandando para a periferia? Jamais. A função dela não é só essa. A gente vai ver aqui. Outra função dela são os atos reflexos, tá certo? Então, antes mesmo que seja enviado para o encéfalo, ela já dá ali, ela já pode dar o comando de resposta de você puxar, por exemplo, a mão quando você se queima, tá certo? Ok. Então, tá aí, pessoal, mostrando, tá? A medula em corte transversal, tá? E toda a estrutura desses reflexos que eu acabei de dizer a vocês. Então, vamos ver esse retângulozinho azul, acompanhem comigo. A medula espinal é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência. Olha esse final aqui, ó, sem a interferência do encéfalo. Se é mais rápido ela disparar a resposta, já dispara. Então, ela jamais tem a função de ficar só passando comunicação, tá? Então, tá aí, ó, a medula espinal, tá? Mostrando, por exemplo, aqui quando o médico faz aquele exame, né, do reflexo, ó, que ele bate com o martelinho no joelho e você imediatamente, sem nem querer, sua perna, sua musculatura contrai. Por quê? Porque o receptor que está aqui, né, na periferia aqui da superfície da pele, ó, vai receber essa informação e vai enviar lá. Ao chegar na medula, a resposta já é passada, não foi nem para o encéfalo. Então, é o ato reflexo, já passa direto a resposta e você contrai o músculo, tá certo? Então, aqui, ó, é a via aferente, por onde a informação entra no sistema nervoso central, e aqui é a via eferente, por onde a informação sai, por onde a resposta chega, né? É enviada, tá certo? Ok, aqui, por exemplo, quando você encosta a mão numa superfície quente ou numa estrutura pontiaguda, né? Você vai ter a dor, seja ela por temperatura, seja ela por perfuração, você tem a dor. Então, esse neurônio, esse receptor que vai sentir, ele envia a mensagem e imediatamente já sai a resposta, ó. A resposta saindo aí pro músculo, para que você possa contrair e se livrar daquela estrutura que está maltratando, ok? Beleza, né? Pessoal, vocês estão vendo essa setinha aqui, ó, mostrando corpos celulares? Estão vendo aqui, ó? É porque vocês lembram que eu falei que no encéfalo a substância cinzenta está na periferia e a branca está no centro, e que essa substância cinzenta é o acúmulo de corpos celulares, né? Lá na periferia no encéfalo? Pois é, na medula é exatamente o contrário. Na medula, o acúmulo de corpos celulares está na parte central da medula. Já na periferia vai ter a substância branca, o acúmulo de axônios, tá certo? Eles se invertem, beleza? Vamos passando. Aí são as meninges. Lembram que eu falei que encéfalo e medula estão protegidos por, respectivamente, caixa craniana e vértebra, coluna vertebral. Pronto, além da estrutura óssea, nós vamos ter essas membranas, tá? Que vão estar revestindo e fazendo a proteção. São 3. Então, são 3 membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central. A mais externa é a dura mater, tá? A intermediária é a aracnoide.
e a mais interna é a pia mater, ok? Então, ó, elas são formadas por tecido conjuntivo, ok? E elas vão estar fazendo a proteção. Vamos ver aqui na imagem. Olha só, aqui ó, eu vou ter a dura mater, a mais externa, eu vou ter a aracnoide, a mais intermediária, e eu vou ter a mais interna aqui, ó, a pia mater, tá? Professora, essas meninges têm a ver com aquela doença meningite? Exatamente. Quando há a inflamação dessas membranas, então a gente diz que a pessoa está com um quadro de meningite. Ite, inflamação. Inflamação nas meninges, ok? Vamos passando. Bom, agora a gente entra em sistema nervoso periférico. A gente encerrou lá na medula, sistema nervoso central, que a gente viu encéfalo e medula. A gente agora vai falar de sistema nervoso periférico. Então, a gente vai falar de nervos e gânglios, além das terminações nervosas, tá bom? Então, tá aqui, ó, pessoal, o sistema, acompanha no slide. Sistema nervoso periférico constituído por nervos, gânglios e as terminações. Professora, quais são essas terminações? São, pessoal, estruturas que estão na superfície, tanto mais superficial mesmo, como um pouquinho mais interna e mais profunda. Ali tem terminações nervosas que vão estar percebendo, captando os estímulos de toque, de pressão, beliscão, por exemplo, de uma agulhada, de queimadura. Então, essas terminações de compressão, elas fazem parte do sistema nervoso periférico, elas vão estar captando esses estímulos, tanto externos quanto internos, e vão estar enviando pelos nervos para o sistema nervoso central, tá bom? Então, tá aqui os nervos, ó, são fios finos, formados por vários axônios de neurônios, tá? Envolvidos por tecido conjuntivo. Eu vou ter aqui, ó, os gânglios nervosos, tá? E esses nervos, eles vão estar conectados à medula espinal, eles vão estar conectados ao encéfalo, ok? Bom, pessoal, os nervos são formados pelo quê? Por neurônios. Esses neurônios e as terminações nervosas, né? Esses neurônios, eles podem ser classificados em 3 tipos: neurônio sensitivo, neurônio motor e neurônio misto. Pessoal, o próprio nome já sugere a função deles. Neurônio sensitivo captam, né, as sensações. O neurônio motor é o que leva a resposta de contração, de relaxamento, tá? E o misto faz as duas coisas, associa, tá? Ele é feito de tanto neurônio motor como neurônio sensitivo, tá? Ok. Sobre a posição anatômica a gente já falou, que são classificados em cranianos e espinais, né? Aí, pessoal, e os gânglios? Tá aqui os gânglios, ó, que eu mostrei na figura anterior, aglomeração de corpos celulares, tá bom? Bom, também já falei para vocês toda essa estrutura, ó, no eixo central, encéfalo, medula, sistema nervoso central. Na periferia, nervos cranianos e nervos espinais, tá? Captam os estímulos tanto do meio interno quanto do meio externo. São captados pelas terminações nervosas que vão se juntar em nervos e vão se ligar ao sistema nervoso central. Pronto, pessoal. Então, a gente encerra a parte da anatomia do sistema nervoso central e periférico. Aí agora eu vou falar para vocês de uma divisão desse sistema nervoso central, tá? Do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em 2 sistemas: sistema nervoso voluntário ou somático e o sistema nervoso autônomo.
Professora, qual é a diferença? O que é que faz esse sistema nervoso periférico, que é formado aí pelos nervos e terminações nervosas, estarem divididos em mais dois? Bom, pessoal, esse sistema nervoso somático ou voluntário, ele vai ser toda aquela parte dos nervos que comandam ações voluntárias, tá? E o sistema nervoso autônomo são as ações involuntárias. A gente não tem controle sobre elas. A gente não tem controle sobre, por exemplo, a nossa respiração. Ela está acontecendo o tempo inteiro. Os batimentos cardíacos estão acontecendo o tempo inteiro. Então, tem estruturas que vão estar comandando essas ações, tá certo? Então, vamos lá, acompanhe na tabela, ó. Sistema nervoso voluntário, ações conscientes. Andar, falar, pensar, movimentar o braço, tudo isso vou mexer meu braço agora, mexo. Então, é a estrutura que está sendo responsável por esta ação, ela está ligada ao sistema nervoso somático, ao sistema nervoso periférico somático. E a parte involuntária, sistema nervoso autônomo. Ações inconscientes, olha lá na tabela. Controle da digestão, os batimentos cardíacos, o movimento das vísceras, tá? E esse controle, ele tem ainda mais uma divisão. Ele é dividido, então o sistema nervoso autônomo, ele está dividido em mais dois. O simpático e o parasimpático. Gente, isso é muito lógico. Se são ações involuntárias, ele tanto vai, por exemplo, na hora de um batimento cardíaco, o coração tanto contrai quanto relaxa, tá? Então, quanto mais ele contrair e relaxar, aumentando a velocidade, mais sangue é bombeado, mais oxigenação, frequência respiratória maior, ok? E tem aquele que vai também reduzir essa velocidade, se estiver fora do controle, né? Então, o sistema nervoso autônomo, ele vai estar fazendo esse equilíbrio. Aumenta a velocidade, frequência cardíaca, diminui e vai estar equilibrando. Então, a gente diz que funcionalmente, o sistema nervoso periférico, ele está dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático, o periférico autônomo, tá certo? O que um faz, o outro faz o contrário, tá? Se um aumenta a frequência respiratória, o outro diminui. Se um dilata a pupila, o outro contrai, certo? Então tá aqui, ó, a estrutura mostrando. O parasimpático, ele vai, por exemplo, contrair a pupila. Na hora que você tem uma intensa luminosidade, você não tende a fechar o olho, a pupila ela diminui. Você não tem controle sobre isso. Isso acontece involuntariamente. Para quê? Porque o excesso de luz danifica. Então ele vai fechar para entrar menos luz. Já se você vai para um ambiente escuro, precisa o máximo de luz entrar para você conseguir enxergar alguma coisa, então o simpático vai lá, ó, e dilata. Você tem controle sobre isso? Não. Isso é feito de maneira involuntária. Então, quem faz isso? O nosso sistema nervoso autônomo, ele tem autonomia para fazer este controle, tá? Que está dividido em parasimpático e simpático. O parasimpático faz uma coisa, o simpático desfaz, faz o contrário. Tá certo? Pra quê, professora? Por que um faz e o outro desfaz? Para estar dando equilíbrio, tá? Então, ó, enquanto o parasimpático estimula a salivação, olha o que acontece com o simpático, ele inibe, tá? Enquanto o parasimpático reduz os batimentos, o que o simpático faz? Ele aumenta, acelera. Olha aqui. Professora, por quê? Eu quero entender por que ele acelera. Não pode ser uma coisa só. Gente, a gente vive situações emergenciais, situações diversas. Tem hora que eu estou super agitada, tem hora que eu estou super relaxada. Na hora que eu estou relaxada, quem é que está ali responsável pelas ações de relaxamento? O parasimpático. Na hora que eu estou em situação de perigo, quem é que vai entrar em ação? O simpático. Por quê? Porque eu preciso estar preparada para uma situação de luta, de fuga, né? Me deparei com um pitbull. Imediatamente eu vou processar várias informações no meu cérebro que eu vou tomar atitude. Ou eu vou enfrentar o pitbull, sou doida, né?
ou eu vou correr. E para isso, eu preciso ter reações acontecendo no meu corpo que me dê condição de correr ou de lutar, tá certo? Então, eu vou ter que ter mais energia no meu músculo. Para eu ter mais energia no meu músculo, eu vou ter que ter mais oxigênio chegando lá, né? Para eu ter mais oxigênio chegando lá, eu preciso ter aumento da frequência respiratória. E para eu ter aumento da frequência respiratória, eu tenho aumento dos batimentos. Então, tudo isso de acelerar o meu corpo para me preparar para uma situação de fuga, quem faz? O simpático. Agora não, se eu estou zen, se eu estou relaxando, se eu estou na sessão de yoga, quem é que vai estar aí entrando em ação? Parasimpático, tá certo? Então, o tempo todo eles estão ali atuando, tá? Eu estou trazendo esse exemplo, mas eu não quero dizer que numa hora é um que atua, em outra hora é outro que atua. Não, eles estão ali o tempo todo agindo no sentido de estar equilibrando. Porque, por exemplo, na hora que eu me dou de frente numa situação com um pitbull, eu vou ter aquele momento de luta ou fuga, o simpático vai estar em ação, mas isso vai passar. Aquelas sensações vão passar. Quando aquelas sensações passam, é porque o parasimpático está ali fazendo o equilíbrio, entrou em ação fazendo o equilíbrio. Ficou claro? Ok. Bom, pessoal, esse sistema nervoso periférico, então, somático, que é aquele responsável pelas reações voluntárias do corpo, aquele que eu disse a vocês, eu quero correr, então meu sistema nervoso entende que eu vou correr e aí já envia o sinal pelos neurônios eferentes ou neurônios motores, para contrair meu músculo e eu poder correr. É assim, eu poder andar, eu poder falar, tá? Bom, então ele é formado por nervos motores, tá? Pelo conjunto de neurônios motores que vão formar os nervos motores, lá da musculatura esquelética. Não é voluntário? Então tem a ver com a musculatura esquelética, porque é a musculatura esquelética que eu tenho controle, tá bom? Ok. E o sistema nervoso autônomo, que é aquele que eu não tenho controle, tá? Que é aquele da musculatura dos órgãos internos, musculatura lisa, ele vai ser aqui, ó, responsável por reações do meu corpo que eu não controlo, como eu já disse a vocês, batimento, respiração, tá? Então tá aqui, ó, o sistema nervoso central, mostrando aqui que ele vai estar chegando aqui, ó, os corpos celulares, o axônio, os dendritos, corpo celular, axônio, dendrito. Então a informação sai daqui, chega até, por exemplo, o coração. E o tempo inteiro meu coração vai estar batendo sem nem que eu perceba, sem nem eu estar dizendo assim, agora eu vou me tornar mais ereta na cadeira. Aqui eu controlei, eu pensei e eu agi. Meu coração não, o tempo todo ele está batendo e eu nem percebo, eu nem me dou conta e eu nem me preocupo com isso, tá certo? Ok, já falei para vocês que ele é dividido em simpático e parasimpático, né? E o simpático é reações de luta, de fuga, de perigo, ele prepara o organismo para essas reações, e o parasimpático é atividade relaxante, atividade de repouso. Percebam que esses slides que eu estou passando, eu já expliquei para vocês agora anteriormente, né? Pronto, pessoal. E aqui, professora, eu tenho que decorar isso? Não, gente, não tem que decorar. Eu trouxe porque em algum momento a gente pode usar esses termos e vocês terem noção do que a gente está falando, tá certo? Então, vocês veem aqui, ó, o simpático. As fibras do simpático são curtas, tá? As pré-ganglionares. Professora, eu tenho que decorar isso? Não, não tem, pessoal. Mais uma vez, não tem, tá certo? É mais a título de informação, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado aí bem claro para vocês e eu espero ter contribuído com a melhor compreensão desse sistema nervoso. Aí na próxima aula nós vamos falar das sinapses, tá? Não se apavorem, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem na plataforma que eu estou esperando vocês lá às terças-feiras. E em outro dia também que vocês quiserem enviar mensagem, envie, porque eu fico entrando ao longo dos dias para tentar ver se tem alguma
dúvidas, tem algum questionamento, está havendo algum problema e eu dou retorno, tá? Um grande abraço a todos, bons estudos.